E agora está escrevendo dependência no coração de Pedro. Pedro era o líder levantado, o primeiro líder levantado por Cristo. Um líder envolvente, que tinha essa facilidade de agregar pessoas próximas a ele, que falava representando pessoas e que pessoas falavam o que ele falava. Um líder levantado, escolhido pelo próprio Cristo. Um líder que representava outros. Então, nessa revelação, a gente toma liberdade e ele também nos representa aqui. É como se fosse nós. O tratamento que Pedro recebe é o tratamento oferecido a nós. Quando Cristo começa a trabalhar a autonomia versus dependência no coração de Pedro, o coração de Pedro está cheio de autonomia. Cristo fala para ele: Pedro, você vai me negar. Pedro: não, jamais eu vou te negar. Pedro, você vai me abandonar? Não, Senhor, jamais. Se for necessário, eu morro por ti. E na mesma noite, poucas horas depois, estava lá Pedro negando Jesus, abandonando Jesus. E agora, passado alguns dias, Pedro está na Galileia pescando. A gente falou disso ontem. Pescando, fazendo o ofício que ele fazia antes de Cristo chamar. Está Pedro pescando com outros 6 discípulos, com Pedro 7, pescando. E não, na verdade, tentando pescar, porque na verdade não pescou nada. Enquanto eles estavam na tentativa de fazer aquilo que eles faziam antes do... O próprio Cristo já estava na praia. O próprio Cristo estava na praia. E quando eles vêm, Cristo instrui a jogar a rede do lado direito. Eles conseguem pegar 153 grandes peixes. Eles reconhecem que Cristo está ali. E agora vai iniciar um diálogo entre Cristo e Pedro. E é agora que eu peço que você aumente um pouquinho sua atenção. Eu quero ler na palavra do Senhor, no capítulo 21 de João, que é o último capítulo, a partir do versículo 15 até o 19. Se alguém puder escrever nos comentários, será uma obra. João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João. Passou na minha Bíblia, tá Jonas, porque João e Jonas são similares no grego, viu? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Então ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: então cuide das minhas ovelhas. Presta atenção, no 18. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço unção e provisão para ministrar essa palavra. Palavras penetrantes, importantes, viva e eficaz que é a Tua palavra. Peço corações abertos para recebê-la. Peço que seja repreendido qualquer retaliação contra ela. E peço, meu Deus, que acima de qualquer coisa, o nome de Jesus seja glorificado através dessa mensagem. Oro, agradeço, em nome de Jesus.
Os irmãos lembram que quando Pedro nega Jesus, ele nega por 3 vezes. Os irmãos lembram que Cristo estava lá sob julgamento, na casa do sumo sacerdote, e os inimigos de Jesus fizeram uma fogueira ali. E Pedro foi até aquela fogueira e estava ali. E ali uma criada perguntou para Pedro, você faz parte, né? Você é discípulo dele. E Pedro nega. E ainda naquela fogueira, a pergunta é feita pela 2ª vez e depois pela 3ª vez. Aqui nessa cena do capítulo 21, nós temos uma outra fogueira também. A primeira fogueira da negação, da negativa, foi uma fogueira feita pelos inimigos de Jesus. Foi onde Pedro negou. Aqui na restauração de Pedro, Cristo também fez uma fogueira ali na beira da praia. Ele próprio assou um peixe, né? Fez o pão ali. Aqui é uma fogueira feita pelo próprio Cristo para restaurar Pedro. Percebe? Aquilo que era o local da queda de Pedro, da ruína de Pedro, que demonstrava a fragilidade de Pedro. Aquela fogueira feita pelos inimigos do Senhor, local onde Pedro falhou, fracassou. Aprove ao Cristo de Pedro fazer uma fogueira para que junto ao pé daquela fogueira ali agora a história de Pedro fosse restaurada. A força de Pedro fosse devolvida. A caminhada de Pedro agora voltasse a continuar. Aquilo que antes era símbolo da ruína, agora não no mesmo local, mas aqui a gente tem o mesmo simbolismo da fogueira, agora era o local da volta, do recomeço, da restauração. E eu acho isso incrível. Porque tem momentos da nossa vida que determinado local, determinado acontecimento, ou até mesmo determinadas pessoas, que são como se fosse aquela fogueira da negação de Pedro. Esses locais, pessoas, situações, tem essa representação dentro de nós como local de nossa ruína, como local da nossa queda, como um momento específico onde nossa jornada falhou. E Cristo caprichosamente usa do mesmo local, da mesma situação e quem sabe da mesma pessoa, para fazer daquele ponto ali um recomeço, para fazer daquele ponto ali uma nova história. Olha a graciosidade nesse ato de Jesus, de na beira da praia, no momento que ele vai restaurar Pedro, ele fazer uma fogueira. É por isso que Cristo vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Por 3 vezes a mesma pergunta. E Pedro, ouvindo por 3 vezes a mesma pergunta, do lado daquela fogueira, não tem como ele não se lembrar das 3 vezes que ele nega Jesus do lado de uma fogueira. É por isso que na 3ª pergunta, Pedro chora amargamente. É o choro do arrependimento. É o choro de botar a emoção para fora. Os comentaristas bíblicos explicam, né, que no verbo grego, tem 2 verbos gregos usados aqui, no que foi traduzido na nossa língua como amar. Porque Cristo, quando pergunta: Pedro, você me ama? No original grego é usado o verbo ágape, né? O amor ágape, que é aquele amor sublime, o maior amor. Enquanto que quando Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu amo, essa resposta de Pedro, ele não usa o verbo ágape, ele usa o verbo philos, né?
que aquele gostar muito é similar ao ágape, porém o ágape é superior. É como se Cristo estivesse perguntando assim: Pedro, você me ama? E Pedro respondesse: Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Você vê que a resposta de Pedro já está diferente daquela primeira resposta. Quando Jesus disse: todos vocês vão me abandonar. E Pedro disse: todos podem te abandonar. Eu, porém, morrerei por ti. Aqui há autossuficiência no coração de Pedro. Mas agora aqui, nessa fogueirinha, na beira do mar da Galileia, a autossuficiência já foi quebrada. Pedro agora já dependia de Cristo. Pedro agora já sabia que a disposição dele, que a vontade dele não era suficiente para ele atender a missão que ele tinha recebido de Cristo. Vou repetir. Pedro aqui já sabia que a disposição que ele tinha, que a vontade que ele tinha de acertar, não eram ingredientes para ele atender ao chamado que Cristo deu a ele. E o que era necessário, pastor? A dependência. Depender de Cristo. Por isso que na resposta de Pedro ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de você. Cristo pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Você me ama ágape, né? Você me ama com amor ágape? E Pedro apenas responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filos. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Você vê que Pedro não deu a resposta na altura do amor que Cristo perguntou. Ele foi mais sincero, não foi tão empolgado como antes, não quis impressionar com palavras bonitas, não quis impressionar os presentes, porque ele já percebeu que Cristo não se impressiona com palavras bonitas, Cristo se impressiona com palavras sinceras. Por isso que Pedro aqui está sendo muito sincero para o Senhor: eu gosto muito do Senhor. E agora pela terceira vez Jesus pergunta, não usando mais o verbo ágape, agora usando o verbo filos, que era o mesmo verbo de gostar, de amar, que Pedro estava usando nas respostas. Cristo pergunta: Pedro, então você gosta muito de mim? Aleluia. Aleluia. Sinta a presença, vai. Sinta o Espírito, sinta o aroma, sinta o sabor, sinta a glória. Enquanto Cristo estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama muito? Pedro estava respondendo: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Então Cristo agora vai diminuir a intensidade do amor. Cristo agora vai diminuir a intensidade do amor da pergunta. Ele vai perguntar assim: Pedro, então você gosta muito de mim? É como se Pedro, nas primeiras duas perguntas, não amasse o tanto que realmente ele dizia que amava. Mas agora, o nível do amor da pergunta diminui. E é quando Pedro chora. Aqui a autonomia já foi quebrada, Pedro já está dependente, Pedro aqui já está humano, sabe? Está igual eu e você. Por isso que Pedro chora agora. E agora a resposta de Pedro é diferente, ele diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu gosto muito de você. Aleluia. E é interessante que nas três perguntas, depois das três respostas afirmativas de Pedro, Jesus não contesta o amor de Pedro. Jesus, ele enfatiza a missão que Pedro tinha. Na primeira resposta, Jesus diz assim: então cuide dos meus cordeiros. Na segunda,
então pastoreie as minhas ovelhas. E na terceira, então cuide das minhas ovelhas. Era a função de Pedro. Era pastorear, era apacentar, era cuidar das ovelhas, que na verdade não seriam de Pedro. Cristo, nas três respostas, ele diz: meus cordeiros, na primeira, minhas ovelhas na segunda e minhas ovelhas na terceira. Ovelhas, cordeiros que pertencem a Cristo. E Cristo estava confiando em Pedro, para que Pedro apacentasse e cuidasse das ovelhas e dos cordeiros de Cristo. Pastor, qual a diferença de cordeiros e ovelhas? Quando a gente olha na Bíblia, essa diferença na Bíblia, a gente vai ver que o cordeiro era a ovelha macho, digamos assim, né? Era o carneiro, né? De 1 ano de idade, só que ele era preparado para o sacrifício. Ele era preparado para o holocausto. Ele era o que iria ser sacrificado, era o cordeiro do sacrifício. As ovelhas, o sacrifício das ovelhas não seria com a própria vida, seria com a lã, entende? Então Cristo está dizendo assim: então Pedro, você vai cuidar dos meus cordeiros, mas também vai cuidar das minhas ovelhas. Ou seja, você vai cuidar de um povo, Pedro, que uns vão se sacrificar com a própria vida. Outros vão se sacrificar, só que menos. Mas Pedro, são minhas. São meus cordeiros. Aqui Pedro tinha que ter a ciência que o rebanho que ele iria cuidar era um rebanho constituído de cordeiros e de ovelhas. Era um rebanho que seria constituído de pessoas que iriam se doar ao máximo e outros que iriam se doar menos. Só que tanto os que iriam se doar ao máximo, os cordeiros, tanto os que iriam se doar menos como as ovelhas, elas pertenciam a Cristo. Uma das palavras que o Senhor liberou na minha vida, quando eu fui impulsionado a tomar decisão de pastorear um rebanho, foi daqui. Quando eu aceitei o chamado pastoral, então Cristo disse: então, apacente as minhas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. São ovelhas que pertencem não ao pastor, não a uma placa de igreja. São ovelhas que pertencem a Cristo. Agora, qual era o pré-requisito para que Pedro fosse colocado nessa posição? O que deveria ter em Pedro para que Pedro atendesse ao pré-requisito para ele cuidar e apacentar cordeiros e ovelhas de Cristo? Não era a disposição que Pedro tinha. Não era a vontade que Pedro tinha. O pré-requisito era amar a Cristo. Aleluia. Aleluia. O pré-requisito não era outro. Era amar a Jesus. Não era ser muito entendido, não era ser muito inteligente, não era ser muito alguma coisa. O pré-requisito era: Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, então cuide das minhas ovelhas. Não tem outra pergunta com outro tema a não ser o amor. Não tem uma quarta pergunta envolvendo capacidade, inteligência, envolvendo discernimento, envolvendo dons. Não tem uma outra pergunta envolvendo outro sentimento a não ser amar a Cristo. Esse é o pré-requisito. Para atender o chamado, esse é o pré-requisito. A resposta da graça,
Essa é a resposta. A resposta do amor, do sacrifício, de tudo que Cristo fez. Aqui está a resposta. Amar Cristo. Não com amor ágape, porque somos limitados. O amor ágape é o amor supremo, é o amor que a gente recebe do Pai. É o amor filos, ou seja, é amor, mas é um amor que não é intenso tanto que a gente recebe dele. Até o amor a gente dá menos do que recebe, mas é solicitado, é perguntado. Tu me ama? Ei, Pedro, tu me amas? Aqui Pedro, ele já tinha sido levantado para pastorear o rebanho de Cristo. E agora ele iria ser levantado de novo, porque ele errou, mas agora ele seria reerguido. E a pergunta que é feita para ele é: Pedro, você me ama? Se você me ama, então eis aí o chamado, eis aí a obra. Eu queria que no coração de cada um surgisse essa pergunta: Pedro, você me ama? Então faça a obra. Pedro, você me ama? Então faça o que tem que ser feito. Pedro, você me ama? Então cuide das coisas do seu Cristo. Pedro, você me ama? Então cuide dos negócios de Jesus Cristo, dos assuntos de Jesus Cristo. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, tu sabes. Então faça o que eu estou falando para você fazer. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então vai cuidar das coisas que eu falei para você cuidar. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, não para pela dificuldade que você teve na primeira fogueira. Então, Pedro, não desista da chamada, porque foi o Cristo que te deu. Então, Pedro, que nada te faça parar nunca mais. Então, Pedro, seja levantado mais uma vez e faça a obra que está em tuas mãos. Então tu amas, então faça o que tem que ser feito. Então tu amas de verdade, Pedro, então não desista jamais. Então tu amas mesmo, Pedro, então volte a fazer o que você fazia. Tu amas, Pedro, de verdade, então não desista do seu chamado. Cristo não pede muita coisa para Pedro, ele só pede o amor de Pedro. Meu Deus, o que Deus quer de mim? Ame esse Cristo e faça o que tem que ser feito. E faça a obra que está em tuas mãos. As pressões que Pedro recebeu naquela primeira fogueira, a pressão interna que tinha em Pedro por ter negado o seu Senhor amado, aqui nessa segunda fogueira estava sendo restaurada. A sua confiança em Cristo estava sendo restaurada. A sua dependência em Cristo estava sendo restaurada. E tudo que Cristo pede é: tu gosta de mim, Pedro? Então faça a obra que eu te mandei. Tem Pedro aqui que está pensando em parar. Tem Pedro aqui que está sem força para caminhar. Tem Pedro aqui que quer desistir. Tem Pedro aqui que acha que não dá conta mais. Tem Pedro aqui que acha que é o fim. Mas a voz de Cristo continua perguntando: Pedro, tu me ama? Então apacenta, então cuida, então faça. Se tu amas, então continue fazendo. Então não para. Se tu ama, então não para. Se tu ama, então não desista. Se você ama, então continue. Se você ama, então persevera. Se você ama, não desista. Se você ama,
Então ninguém será capaz de afundar o seu chamado. Se você ama, então ninguém será capaz de paralisar a sua caminhada. Se você ama, então nenhuma voz de acusação vai parar o seu ritmo. Se você ama, cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Pedro chorou tanto nessa hora. Mas Jesus não terminou com Pedro, não. Agora Jesus vai escrever dependência no coração dele. Agora o coração de Pedro tá mole, sabe? Tá aberto. Agora o coração de Pedro tá como um caderno aberto para o Senhor escrever dependência. Presta atenção no final da mensagem. É quando Cristo disse assim para Pedro: digo a verdade. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, você vai estender a mão, outra pessoa vai te vestir e vai te levar para onde você não quer ir. Meu Deus amado. Cristo aqui, para escrever o velho como o jovem sendo imaturo e o velho aqui tendo maturidade espiritual. O jovem aqui não de idade, mas de fé, e o velho aqui como o experiente, sabe? Aquele que tem maturidade bíblica, maturidade de fé. Viu? Eu quero que você entenda dessa forma. Eu quero que você entenda o jovem aqui como aquele... Aleluia. Amém, amados? Estão aí ainda? A internet caiu, mas voltou. Alguém dá um sinal que voltou. Amém? Deixa eu encerrar essa mensagem. Amém? Então, amados irmãos, eu quero que você entenda ser jovem aqui nesse jogo de palavras de Cristo como uma pessoa que tem um coração com autonomia, e o velho aqui como uma pessoa que já tem dependência em Cristo. Ou seja, quando Pedro for jovem, ou seja, imaturo, ou seja, que não depende tanto de Cristo, que age por conta própria, Pedro vai estender a mão e vai se vestir e vai para onde ele bem querer. Amém. Voltou, né, Gorete? Graças a Deus. Graças a Deus que voltou. Então deixa eu encerrar a mensagem. Então Pedro aqui, quando Cristo fala, quando você for um jovem, Pedro, você vai vestir sua própria roupa e você vai para onde você quiser. Isso é ser jovem, nesse sentido espiritual. É agir por conta própria. É se vestir de sua própria vontade e ser guiado de acordo com sua própria autonomia. Isso é ser jovem aqui. Cristo está tirando isso de Pedro, escrevendo dependência. Por isso que ele fala, quando você for jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Mas agora que você for velho, então você vai estender as mãos. E outra pessoa vai te vestir. Ou seja, essas vestes aqui têm esse simbolismo de vontade. Quando era jovem, Pedro se vestia de sua própria vontade e era guiado para onde ele queria. Mas agora velho, ou seja, agora dependente de Cristo, Pedro não se veste mais. Agora é outra pessoa que veste a Pedro. Quando Pedro era jovem, então, era cheio de autonomia, ele ia para onde ele queria, fazia o que bem entendesse. Mas agora que a autonomia foi quebrada, agora que ele aprendeu a depender de Cristo, ele não vai para onde quer, ele não faz o que quer. Na verdade, Cristo disse, outra pessoa te vestirá e te levará para onde você nem deseja ir. Porque agora não é mais o desejo de Pedro. Agora é o desejo do seu Cristo. Agora não é mais a vontade de Pedro de ir para onde ele quer ir. Mas agora, Pedro dependente, é a vontade de Pedro submissa à vontade do seu Cristo. É Pedro indo para onde o seu Cristo o levar.
Isso é ser dependente. Quando a gente tem autonomia, a gente veste nossa roupa da vontade e segue na direção da nossa autonomia. Quando a gente é dependente, a gente só estende a mão. Só estende a mão. Outros nos vestem. Ou seja, a vontade não é nossa, é do próprio Cristo. E somos guiados às vezes para locais que nem queremos ir. E é verdade. Na obra a gente não vai pela nossa vontade, nosso ritmo. A gente vai pela vontade daquele que nos vocacionou. E para encerrar a mensagem, amados, e para encerrar essa série de mensagens, autonomia versus dependência, Cristo fala assim para Pedro no versículo 19: siga-me. Se você se lembrar, em Mateus 4,19, foi a primeira frase que Pedro ouviu de Cristo. Quando Pedro estava pescando, Cristo disse: Pedro, siga-me. E agora, mais uma vez, ele escuta isso de Cristo: siga-me. Ou seja, Pedro, você caiu, você falhou, mas agora é o recomeço. Siga-me, continue a me seguir. Quando a gente segue verdadeiramente a Cristo, então a gente é dependente de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Deixa eu orar por você. Aleluia. Senhor Jesus, escreva a dependência em nosso coração. Nos ensina a depender de Ti, Senhor. Nos ensina, veste-nos de Tua vontade. Tira nossas vestes da autossuficiência, da autonomia, da nossa própria vontade. E veste-nos de Sua vontade. Veste-nos, ó Deus, do Seu querer. Leva-nos para onde a gente às vezes nem quer ir. Mas leve-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. Cumpra-se o Seu chamado em nossa vida. Cumpra-se o Seu chamado, a Sua vontade em nossa vida. Quem queria parar e desistir, cumpra-se a Sua vontade, meu Deus, em nossa vida. Em nome de Jesus. Que a obra não pare, porque as ovelhas são Tuas, porque os cordeiros são Teus. Que a obra não pare. Em nome de Jesus. Que a fogueira, meu Pai, da negativa seja mudada para a fogueira agora da restauração e possamos Te seguir, ouvindo a Sua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus amados. Deus abençoe sua vida. Obrigado.